Hoje vamos contar a história de Antônio. Ele dedicou 30 anos de sua vida na seita das Testemunhas de Jeová, acreditando ter encontrado a verdade absoluta. Mas um dia, algo aconteceu. Algo que mudou sua visão para sempre. O que Antônio realmente viu de errado durante todos esses anos? O que estava por trás da fachada de pureza que ele acreditava ser verdadeira? Deixe sua curtida, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Agora, prepare-se para ouvir um relato chocante que pode mudar sua visão para sempre. O início das dúvidas. Antônio sentia que algo estava errado. Mas o quê? Nos primeiros anos, tudo parecia perfeito. A promessa de um novo mundo sem guerras, sem doenças, onde a morte seria erradicada, lhe dava esperança. Ele se sentia livre, de certa forma, com o peso das dificuldades humanas retirado dos seus ombros. Por um tempo, parecia que ele havia encontrado a resposta para tudo. Um caminho certo. A verdade. A doutrina parecia ter uma explicação para tudo. Havia um propósito claro. E as respostas para seus dilemas existenciais estavam todas ali. Porém, com o tempo, as questões começaram a surgir na mente de Antônio. Ele já não conseguia mais ignorar as inconsistências. E foi há cerca de 5 anos que ele decidiu fazer algo que, até então, parecia impensável: questionar. Ele começou uma pesquisa silenciosa, à parte de tudo o que era ensinado na seita. Questionou, procurou respostas, falou com outros irmãos que também haviam deixado a organização. Tudo começou a se encaixar de maneira inquietante. Antônio começou a perceber que o que ele acreditava ser a verdade estava envolto em mentiras e manipulações. As respostas que ele encontrava não condiziam com a realidade que ele vivia dentro da seita. A perda de tudo. A partir do momento que suas dúvidas começaram a se espalhar, a vida de Antônio nunca mais seria a mesma. Sua esposa, antes companheira fiel, começou a perceber que algo estava acontecendo. O olhar dela, antes de apoio, agora estava cheio de desconfiança. O filho, que admirava seu pai, também o olhava de maneira diferente. E os irmãos da congregação, que sempre estiveram ao seu lado, começaram a tratá-lo com frieza, afastando-se aos poucos. Mas o que mais o torturava era o peso da lealdade. Lealdade a Jeová, mas ao preço de sua própria liberdade. Essa lealdade significava perder sua família, seu direito de viver como ele queria. Ele se viu cercado por um ciclo vicioso. Questionar significava perder tudo. A seita exigia uma conformidade absoluta, onde até mesmo como você se vestia ou se comportava era ditado. Se você não seguisse as regras, se questionasse, se falasse algo que estivesse fora do script, você era imediatamente marginalizado. Antônio não podia mais fazer isso. Não podia mais se submeter à prisão invisível em que se encontrava. O sacrifício e os abusos. Em um dos momentos mais difíceis que ele presenciou, um evento chocante ocorreu. Antônio se lembra de um irmão que estava gravemente doente no hospital. Sem o seu conhecimento, foi administrada uma transfusão de sangue, algo proibido pela doutrina das Testemunhas de Jeová. Quando ele descobriu, ficou em estado de choque. Ele se aproximou da esposa do irmão e perguntou com incredulidade como ela permitira isso. A resposta dela foi algo que o marcou para sempre. Desculpe, mas o que eu tenho que fazer? Deixar ele morrer? Esse simples comentário fez Antônio refletir profundamente sobre a crueldade de certas práticas da seita. Ele sabia que a vida de um ser humano estava sendo colocada em risco por uma crença sem sentido. E o pior, tudo isso era justificado pela lealdade a uma falsa doutrina. Era mais importante seguir as regras que a seita impunha do que salvar uma vida. E se fosse você, deixaria seu marido ou sua esposa morrer sem sangue simplesmente por causa de uma regra rígida de uma seita?
Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre isso. E não parava por aí. O que parecia ser uma seita de pureza, de castidade e santidade, estava repleta de abusos. A ideia de que seus seguidores eram os mais puros e fiéis à palavra de Deus começou a desmoronar diante dos olhos de Antônio. Ele percebeu que ali, dentro daquela prisão, se escondiam muitas falácias. O isolamento e a destruição pessoal. A pior parte veio quando ele percebeu que questionar a doutrina significava ser isolado. As testemunhas de Jeová exigem uma lealdade absoluta, não apenas a seus ensinamentos, mas a um sistema de controle rígido. O simples ato de questionar, de duvidar de algo, os tornava instáveis aos olhos dos outros membros. E esse isolamento era brutal. A organização isolava aqueles que não se conformavam, excluindo-os das reuniões, das festas e dos momentos de confraternização. E se alguém se dissociava, a separação era total. Não havia mais convívio com a família, com os amigos, com os filhos. Como uma sentença de morte social, quem se dissociava era jogado à margem da sociedade, tratado como um pária. Antônio sabia o que isso significava. Se ele deixasse a seita, perderia tudo. Sua esposa, seu filho, sua vida como ele conhecia. Tudo seria destruído. Na torre de vigia, era claro. A desassociação não era apenas uma separação religiosa, mas uma destruição de todas as relações pessoais. E aquilo estava prestes a acontecer com ele. A história de Antônio, de um homem que passou 30 anos preso em uma mentira, é a história de muitos que, assim como ele, não conseguem ver a prisão em que estão até que seja tarde demais. A luta de Antônio não é uma história isolada. Ela representa o sofrimento de milhares de pessoas que por anos viveram aprisionadas por uma doutrina que promete salvação, mas que na realidade destrói vidas. Se você se viu em algum momento em um sistema que manipula, controla e destrói, saiba que não está sozinho. A verdade liberta, mas antes disso, ela destrói tudo o que você achava que sabia. Se você se impactou com essa história e quer ver mais relatos como esse, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. E claro, deixe seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião sobre tudo o que foi compartilhado aqui.